Brasil que faz, com Elvis César. Oferecimento Airfry é Mondial. A escolha inteligente. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Risatec, ferro e aço. Autopel Soluções. Iogurtes Carolina, nasceu em família para fazer parte da sua. RCA, ferro e aço para construção civil. Olá, está no ar o Brasil que faz com Elvis César e você é muito bem-vindo nesse programa transformador. Levanta a cabeça, sacode a poeira e venha com a gente nessa vibe, nesse caminho de transformação. E hoje temos uma entrevista muito especial com um pernambucano que chegou com as mãos na frente e para trás, sem nada em São Paulo, com 17 anos. Trabalhou, morou em canteiro de obras e se transformou um dos maiores empresários da construção civil. E recebemos com muita alegria Cícero, proprietário da Real Perfil. Hoje nós recebemos aqui um empreendedor popular, um homem que saiu do Nordeste com idade tenra ainda para ser um grande empresário de sucesso em São Paulo. Generoso, agradável, com personalidade e muita determinação. Senhor Cícero, é um grande prazer. Conta um pouquinho dessa história. O prazer é todo meu de estar aqui no Brasil que faz. Eu acho que o Brasil que faz, digamos assim, é um programa que leva para os jovens, para as pessoas que têm ainda sonho, acreditar que podemos vencer na vida e, com isso, dar um passo além do que às vezes a gente pensa que já está no final da carreira, mas sempre tem oportunidade da gente aprender e conviver com o próximo e aprender mais. Hoje é fácil falar de superação de desafio, mas quando o senhor saiu do Agreste de Pernambuco, na adolescência, 17 anos de idade. E veio sozinho e chegou em São Paulo, como que foi? Então, eu tinha uma vontade de vir para São Paulo e contava os meses para chegar nos meus 18 anos. Tanto que, quando eu tinha 17 anos, eu falei, pai, eu preciso ir para São Paulo para poder lhe ajudar, porque a vida aqui é muito difícil. Era aquele jargão mesmo. Quando crescer, vai para São Paulo. Eu quero ir para São Paulo. Aí meu pai falou, meu filho, você só tem 17 anos. Eu falei, pai, eu preciso dar um jeito. Eu perdi meu certidão de nascimento. Aí ele falou, então vamos na cidade do São Juvenal fazer outra. Ele foi lá, Juvenal, menino, quer ir para São Paulo. Aí nasceu quando? Aí nasceu, acho que foi em 52. Eu era de 53, na realidade. Fizeram um certidão de nascimento novo, eu fiquei com 18 anos. Ou seja... Não vai me processar por isso. Você conseguiu entender isso? Houve uma emancipação por uma falha na certidão de nascimento. Na verdade, é uma alteração do bem da certidão de nascimento. Eu precisava vir para São Paulo para ajudar meu pai e minha mãe, que era muito difícil. De que cidade o senhor saiu? É de uma cidade chamada Manari, que naquela época nem era cidade ainda, era um distrito de Inajá. Virou cidade depois que eu já faz uns 20 anos, mas 16, 20. E a cidade ali, na ocasião, era Arco Verde? Onde tinha toda a estrutura de mantimento vinha de Arco Verde, tá? Que era acho que uns 85, 90 quilômetros dessa cidade, desse povoado, que na realidade eu não morava naquela rua que a gente chama, eu morava na roça. Que era mais quantos quilômetros longe? De 6 a 7 quilômetros até chegar na nossa roça, não tinha estrada para carro. Ou seja, era ou carro de boi ou a cavalo. Seu Cícero, para sair da roça e chegar no primeiro povoado, 7 quilômetros. 7 quilômetros. Até Inajá, que seria uma cidade mais próxima, 42 quilômetros. E até Arco Verde, 85, 90. Quase 100 quilômetros. Pois é. E saiu de lá, chegou em São Paulo com 17 anos, como foi? Eu cheguei em São Paulo em março de 71, dia 25 de março, e comecei a trabalhar aqui dia 31 de março de 71, de servente pedreiro. O senhor até me desculpa assim a intromissão, mas é uma pergunta. Como foi o primeiro momento? Para onde se deslocou? Primeira casa, primeira noite? Como foi? A primeira noite eu vim com um rapaz que já tinha vindo várias vezes para São Paulo, o Sebastião. E o Sebastião,
juntamente, eu tinha um irmão mais velho que falou, não vou deixar vocês só para São Paulo. Meu irmão já tinha vindo umas 2 vezes e voltado. Aí veio eu, meu irmão e o Sebastião. Chegamos na casa lá no Cortiço, onde morava o rapaz que foi nosso guia turístico, vamos dizer assim, Sebastião. Era madrugada, umas 3, 4 horas da manhã, chovendo, e ele falou, rapaz, ele morava aqui nesse corredor, mas eu não posso entrar aqui, eu não sei nem qual é o quartinho dele aí. Aí esperamos, das 6 horas da manhã, para poder Para o rapaz amanhecer o amanhecer o dia. dia. Falei, rapaz, aqui, Sebastião. Foi, naquele dia não tinha telefone, celular, não tinha nada, bom. Aí dali a gente foi procurar a casa de uma prima do meu pai. Ela que nos acolheu a primeira noite, e ela que indicou, tem um primo do seu pai, o sobrinho do seu pai, que é mestre de obra, e vamos procurar ver se tem uma vaga para você. Aí foi começar o treinamento de pedreiro com esse meu primo. Despertou com esse primo uma vaga de servente de E pedreiro. ele, por a gente não ter onde morar, ele construiu dentro do barracão de cimento, lá onde guardava o cimento, fez um quartinho de madeira para mim e meu irmão. Primeiro salário que recebemos, dia 10 de maio, a gente foi no depósito aqui na frente, compramos um colchão de capim, aqueles colchões de capim. Aí o cabanho nós internos, falou, não, vamos levar esse colchão hoje, para dormir no colchão. E levamos aquilo lá. Você entendeu? Amanhã nós entregamos o colchão. Não, não, não. Nós vamos levar agora. E agora, eu e meu irmão na frente, um carregando uma parte, o outro chegamos no quartinho, foi a noite de felicidade. Uma noite de sonhos. E uma curiosidade, quando a gente chegou, foi morar na obra, não tinha estrutura nenhuma, naquele tempo não tinha alojamento igual hoje tem. A gente tinha que cozinhar a comida, a gente comprou feijão, nossa, a gente comia muito feijão com farinha e carne. Compramos feijão, aí pegamos um galão de tinta, ali queimamos ele lá para poder tirar o gosto da tinta, umas trempinhas Era lá. panela. O galão de Um tinta janela, era panela. a panela. Olha o nível de dificuldade. E você está reclamando da sua vida? Conta mais, seu Cícero. Aí a gente colocava o feijão naquela galãozinho de tinta. Quando o feijão, você tirava ele fora, que estava mole, colocava o arroz dentro, fazia vamos dizer assim, um risoto, né? Um risoto de arroz com feijão. E assim foi cozinhando no foguinho de lenha. Aí quando melhorou um pouquinho, a gente comprou o fogareiro a querosene e comprou tudo umas isso panelas. como servente de pedreiro. Como servente pedreiro. Aí no segundo mês que eu era servente pedreiro, eu era muito frágil, um molequinho novo assim. Aí o encarregado lá falou, se você vai trabalhar de faxineiro. Eu falei, tá bom, senhor Jofelino, tá bom. Humildemente eu aceitei. Rebaixou você. A imigração para servente de pedreiro, para faxineiro. E aí eu fui trabalhar, trabalhei 1 mês, 2 meses, mas meu sonho era ser um pedreiro. Uau! Sonho era ser um pedreiro. Falei, sendo um pedreiro, eu vou ganhar mais, vou ajudar meu pai. E só para não esquecer, meu primeiro salário foi 240 conto, que eu nem sei que dinheiro que era na época, em 71. Eu, daquele dinheiro, mandei 100 reais daquele dinheiro para o meu pai, fiquei com 140. E eu falo para vocês, se for filho, ajude o pai e mãe, porque a época que mais eu tinha dinheiro é quando eu ajudava meu pai e minha mãe. Gente, todo mês eu mandava o dinheiro do meu pai pegava emprestado, quando não tinha banco, era para o correio que ia. Ia na carta. Na carta, e ainda parava em Inajá, depois do dia de domingo, aqui uma pessoa que tinha mercearia que levava o dinheiro para dar para o meu pai, que não tinha nem correio na nossa cidade e no meu povoado. Seu Cícero, eu falo assim, né? Honrar pai e mãe é mandamento, né? Mandamento de Deus. E já está comprovado o seguinte, que a prosperidade que traz quando honramos o pai e a mãe. Quer dizer que não faltava dinheiro. Não faltava Recebia dinheiro. ali um salário Todo mínimo, mês mandava metade. Mas meu pai tinha dinheiro, meu pai era feliz da vida com isso. E aí, fui ser faxineiro, 2 meses e pouco. E aí eu pedi para o Jovelino, falei, deixa eu voltar, eu queria tanto ser pedreiro. Tá bom, Baixo, então você vai trabalhar lá embaixo da construção da ponte. Fui lá trabalhar, aí me colocaram para trabalhar naquela ponte, e os pedreiros não queriam descer lá embaixo, era o riozinho, nós não tinha bota, não tinha nada. E aí, adivinha, quem desceu? Eu, né? Desci lá embaixo, sentou nas pedras, eu pegava a massa com a mão para centrar aquelas pedronas para fazer a ponte. Sim. Aí nisso veio lá um senhor para fazer uma provisória de luz para a gente trabalhar à noite. Ele viu eu pegando a massa para a mão, colocando ali, de carinho, foi o cimento do sucesso. Ele olhou bem assim para mim e falou, você é pedreiro? Eu falei, não, eu sou servente, eu quero aprender, que eu quero ajudar meu pai e minha mãe, ganhar um pouco para ajudar meu pai e minha mãe. Essa massa, ela vai comer suas mãos. Eu não come, não. À noite eu pego óleo de comida, banho, eu passo, fica macia.
ele deu uma risadinha e foi embora. Foi lá, pegou uma colherzinha de dele, voltou e me deu. Ô, muito obrigado, chama Calixto. Aí, dia seguinte, eu fui pegar a ferramenta, pegava uma fila grande. Quem disse que me deram ferramentas? Fica aqui do lado, Baixinho. Falei, vamos mandar embora. Fiquei com o coração acelerado. Mas, bom, se o que Deus quiser, dinheiro para voltar para casa eu já tenho. Eu já tenho recebido uns 3 salários. Daqui a pouco vem lá o seu Calixto, chapéuzão na cabeça. Vem cá, Baixinho. Viu que eu tinha boa vontade, era o encarregado da parte elétrica, pediu para eu ser ajudante dele. Eu abracei a casa, fui trabalhar com ele no primeiro dia de manhã. Ele passava fio no sobradinho, falou, puxa aí, 20 centímetros. Falou, tá com palmo, uma chave. Aí ele falou, ah, Baianinho, você é burro pra caramba, hein? Eu falei, mas se o senhor tiver paciência comigo, Eu irei aprender. eu vou aprender. Tá bom. Meio-dia, isso foi de manhã. Meio-dia eu fui no depósito, gostei 1 metro, alicate, chave de fenda, canivete, pelo bom. Ditado ele, 20 centímetros, aqui, 20. Eu assim, essas ferramentas, fui ali meio-dia e comprei. Ele falou, você já está melhor do que muitos ajudantes que eu tenho aqui há 11 meses que usam minhas ferramentas. Ele resolveu sair para montar um trabalho por conta própria, me deixou no lugar dele, tomando conta da parte elétrica. 3 meses de trabalho. 3 meses de de ajudante trabalho. de eletricista. Mas deixa eu ver se eu entendi. Saiu com apenas 17 anos, de 90 quilômetros de Arco Verde, para entrar na onde tinha estrutura, chegou em São Paulo, chegou de madrugada e ficou a noite inteira esperando Saiu um conhecido. para conseguir uma prima. A prima indicou uma obra, dormiu em cima do cimento da obra até poder ter dinheiro para comprar um colchão. Em 2 meses como ajudante de limpeza, no terceiro mês e no primeiro dia como assistente auxiliar de eletricista, e depois de alguns meses... 3 meses já era carregado de eletricista. A vida está difícil para você? Aí eu te pergunto, e se você tem uma história ou conhece a história de alguém que seja tão magnífica como a do senhor Cícero aqui, me segue agora no Instagram, Elvis César com Z oficial, manda para mim. Pega o seu celular agora, me segue e manda para mim a sua história, que eu quero contar essa história semelhante com essa história brilhante. E daí? Encarregados de eletricista... Aí, o que eu fiz? Quando me deixaram encarregado de eletricista, eu fazia o primeiro ano no SESI à noite, no Tremembé. Passou a estudar. Passei a estudar, foi o primeiro ano que eu cheguei analfabeto. Analfabeto. Aí fui fazer o primeiro ano no SESI, lá, na escolinha. Não era nem pré-silábico? Não. Nada. Nada. Era o SESI, lá tinha uma igreja, tinha uma escolinha, eu já fui lá fazer o primáriozinho lá. E aí, quando me passou essa responsabilidade de tomar conta da parte elétrica, eu falei, agora? Eu não sei nem fazer uma relação do material. Aí eu pensei, o encarregado do almoxarifado é o seu Bumercino, era um cara, para a minha idade, mas capaz de estudado. Eu assumo a parte elétrica, porém eu quero o Bumercino comigo de ajudante. Olha, aí eu já queria um ajudante. Aí eu falei, por que eu tive a ideia de pegar o Bumercino? Não tive medo de passar na minha frente para saber ler. Eu tive assim, a vontade de crescer e somar com alguém que tivesse capacidade. Ele veio do meu lado, conclusão, ele fazia toda a relação do material elétrico e eu só dizia o que era. Ele foi o seu primeiro sócio, vamos dizer assim, o Bumercino. Segundo o Bumercino. Aí, a sociedade é composta por pessoas que têm habilidades diferentes. Pois é, ele começou comigo e aí eu falei, mas eu preciso aprender. Alguém, como é que eu vou fazer? Eu estou fazendo primário. Aí eu fui na livraria Saraiva, na época, na Rio Branco, e perguntei para o balconista, tem algum livro que ensina instalação de residência? Aí o cara falou, olha, tem, Instalação Predial do Hélio Cred. Falei, cadê o livro? Então eu peguei o livro que eu abri, tinha o desenho de uma casa com a criaçãozinha feita. É esse que eu quero. Comprei, já saí lendo o livro para na rua. Agora imagina ler um livro sem saber ler. Mal. No primeiro ano. Não sabia. 1 mês de escola, 2 meses de escola. Resumindo, aquele livro me ensinou muito, bastante Aquele livro rapidinho. Virou uma Bíblia. Virou uma Bíblia para mim, como hoje eu digo que a Bíblia é o instrutor, é o livro onde dá todo o procedimento do ser humano viver bem. Manual da vida. Manual da vida. E eu brinco assim com as pessoas, gente, toda máquina complexa tem
um catálogo, digamos, do comando elétrico, da especificação das peças. E do ser humano é a Bíblia. É a Bíblia. E olha que assim, eu sou uma pessoa que eu acredito em Deus, acredito no amor ao próximo, na caridade, e sou a favor de todas as religiões. Aí eu brinco assim, ontem uma pessoa me interrogou, foi: você já aceitou Jesus? Eu falei: sim, Jesus faz parte do meu viver. Se eu conseguir praticar 3 coisas que eu já adquiri de Jesus, já estou feliz. Quais são? Falei: amar pai e mãe sobre todas as coisas, graças a Deus eu tenho uma boa lembrança que eu fui um bom filho. Desejar para o próximo o que eu quero para mim mesmo, isso é o que eu quero muito, que o próximo seja cada dia melhor do que eu. E depois disso, ajudar sem limite. E como é que você ajuda? Hoje eu ajudo gerando emprego. Gerando Porque emprego. eu passei a ser um pequeno empresário em 77, na empresa que eu comecei 18 de outubro de 73, dia direto. Eu pedi dessa empresa que eu falei do começo, eu O senhor preciso de 2 chegou anos e aqui em meio, que ano? 71. 71. E depois de 6 Aí, anos, aí cheguei em 71, fiquei 2 anos e meio na empresa, saí como empreiteiro de obra já. Pois eu queria ser um eletricista industrial. Eu já tinha feito um curso de eletricista pelo Instituto Monitor. A professora foi muito generosa comigo, ela fazia um teste comigo em junho. Se eu estava forte, ela passava do primeiro, ela passou para o segundo. No outro ano, ela fez um teste novamente. Segundo, ela passou para o terceiro, e no meio do ano passou para o quarto. Em 2 anos eu fiz o primário, eu tenho um diplominha, parece $1 assim, verde, o diplomazinho do SESI, cara, é o diploma que eu tenho. Aí fiquei até outubro de 73, eu queria ser eletricista industrial. Larguei tudo a parte de construção civil, fui trabalhar numa instaladora, que fazia instalação industrial, montava essas coisas. E foi 18 de outubro de 73, estou nessa empresa até hoje, tenho 65% da empresa, os filhos dos meus patrões são meus sócios hoje. uau! Olha aí, Brasil, olha aí. Primeiro E lugar, você não precisa ter CNPJ para empreender. não, Se você tiver vontade e conduta de dono, você já está empreendendo, chegando mais cedo, tendo maior esforço, cuidando das coisas como se suas fossem. Assim você já está com um espírito empreendedor. eu acho que, digamos assim, você ser um empreendedor, primeira coisa, tem que acreditar nas pessoas. Porque ninguém faz nada sozinho. Precisamos ter pessoas do nosso lado. Esse negócio de, porque empregado, por exemplo, muitas pessoas falam: empregado só me dá problema. Eu falei: gente, eu quero muito ter os 1.000 empregados. Hoje eu tenho 3 pequenas empresas que devem estar gerando em torno dos 380 a 370 funcionários, que é Real Perfil, Eurotubo, P-Tubo e a construtora Fazendinha. Está beirando quase Do Nordeste como adolescente para hoje gerar quase 400 empregos aqui em São Paulo. Mas teve uma virada de chave. E essa virada de chave se deu quando o senhor se tornou empreiteiro e logo pegava o trabalho por empreita, tinha hora só para iniciar. E ia até a finalização. Sábado e domingo era normal Era trabalhar. normal porque, como tem empresa de instalação elétrica, quando eu comecei em outubro de 73, na nossa empresa industrial, eles me colocaram no setor exatamente manutenção de indústria. E as indústrias trabalham mais sábado e domingo em reforma como infraestrutura. Para na semana elas poderem exatamente. produzir. E eu falo, hoje, até esse dia eu reclamei para minha filha, filha, eu tinha uns 7 filhos, a minha filha mais velha É tem rico, hein? 48, tem Quem tem muitos filhos sempre é rico. 13 netos, É uma coisa espetacular, 13 netos. 2 Olha aí. bisnetos já. E aí eu falei: filha, puxa vida, filho, o pai nem viu vocês crescer direito. Eu falei: pai, como não? Se eu chegava dia de domingo à tarde naquela brasilinha velha que o senhor tinha, o senhor colocava a gente dentro, ia para o parquinho, andar de roda gigante com a gente, andar de cavalinho, o senhor esquece? Eu falei: sim, filho, até mesmo. O senhor comprou um cinto Ibiúna, que o senhor colocar ele numa caminhoneta, numa C10, velho, tinha que fazer uma capota, nós ia, o senhor parava o rancho na pamonha, a gente podia pamonha. Eita, Pai, rancho eu da falei, pamonha. filho, Famoso. é mesmo, filho? Aí eu falei: não, pai. O senhor para mim foi o melhor pai do mundo. Falei: bom, mas foi um presente de Deus aquelas palavras da minha filha. Isso não tem preço, o senhor teve tempo de qualidade. A gente, às vezes, não tem tempo, eu tenho me policiado para ter tempo de qualidade com o meu filho.
para dar a atenção que ele necessita, para compreender, criar empatia, para verificar quais são as dificuldades dele na escola, nos esportes, enfim. E olha, hoje eu sou pai de um adolescente, eu sou um pai pobre, por quê? Porque só tenho um filho só, né? E eu treino ele para ter uma personalidade agradável e ser um bom vendedor, como o senhor de fato é, um vendedor especial. Quando o senhor entra na Real Perfil, como foi isso? Quando veio o plano Collor, eu fiquei sem obra. E 120 funcionários. E meus funcionários, para mim, gente, vocês forem visitar a empresa, vocês vão ver como é que eu vivo com eles. Gente, é amigo. Eu bato no peito pelas empregadas como que eu tivesse no jogo de futebol, quando eu fazer um gol, dar um tapa no outro. Os empregados são amigos. E Ninguém faz E nada na IGE, sozinho. eu não podia mandar aquele pessoal embora. Eu lembro que fiz uma reunião com o pessoal e falei, gente, ninguém precisa ficar apavorado. Vamos ficar em casa uns dias, que parou todas as obras, né? O tetelo de lastro aguenta vocês 120 dias em casa. Estava bem estruturado, graças a Deus. Não teve nenhuma guerra, o país vai retomar. Só que o país não retomou com a velocidade que eu pensava que ia retomar. Aí eu tive uma ideia assim, falei, puxa vida, estou sem obra, tenho gente boa, eu tenho que fazer alguma coisa. Eu conheci uma vendedora no mercado que me vendia essas eletrocaias, era muito competente. Aí eu falei, Simone, eu estou com tempo ocioso, eu tenho mão de obra sobrando, estou pagando pessoal em casa, eu queria fabricar alguma coisa desse ramo. Ela falou assim, olha, esse ramo é carente de uma empresa que forneça pequenas peças para finalizar a obra, porque quando chega no final da obra, as empresas grandes viram as costas para você. Eu falei, você quer fazer, eu quero um espaço de 240 metros para começar a fabriquinha. Eu não entendia nada de metalúrgica. E ela era uma boa vendedora. Ela falou, tá bom, ela pediu a conta. E eu tinha inventado uma tomada de piso, ela achou que eu era inteligente, ela achou que eu tinha dinheiro. Eu não tinha dinheiro, eu não era inteligente, eu era um cara trabalhador. Resumindo, Esforçado, dedicado. resumindo, ela é minha sócia até hoje. A Real Perfil foi fundada em novembro de 92. Hoje nós temos, acho que é 234 funcionários. E eu comecei querendo fabricar as pequenas peças. E hoje a gente, modesta parte, estamos entre os maiores do mercado. Não que a gente seja grande, é que não tem grande no mercado. Então foi aí que virou a chave. Olha, do Agreste de Pernambuco, com princípios sólidos, honrar o pai e a mãe, trabalhar, esforço acima da média, ter respeito e valorizar seu casamento, cuidar bem dos seus filhos e ter um convívio especial com os netos. Hoje eu tenho um neto com 24, 25 anos, trabalha no quarto ano, está no quarto ano de engenharia, já é meu projetista. Eu Uau! tenho outro netinho meu, já está no segundo ano de medicina. Tem outro que já está fazendo TI lá no Mackenzie. Então eu vou até... Um analfabeto Pois é. chegou do Agreste de Pernambuco. Meus filhos, eu já tenho 4 filhos formados dos 5. Essa história é brilhante, mais de 50 anos 54 anos fez agora dia de trabalho primeiro em São de Paulo. São Paulo, 54 anos. Qual o seu propósito de vida? O meu propósito é, enquanto a cabeça equilibrar o corpo, eu quero continuar trabalhando e gerando emprego. Então vamos para um jogo rápido aqui. Bora. Um livro. O homem precisa de um livro que aumente o conhecimento dele naquela profissão que ele está exercendo. Tá? Um livro naquilo que você faz, que mostra caminhos que você evita de errar lá na frente. Uau! Qualificação, aprendizado, capacitação, família. Eu com toda essa turma, 7 filhos, 13 netos, já Que tem os essa agregados. dica- A gente, quando vai comer uma pizza, a gente reúne mais ou menos 27, 30 pessoas na pizzaria, tá? E isso tem que fazer dia dos pais, tem que fazer de aniversário. E sempre que der saudade, convida a família Celebrar para celebrar. Todo dia é dia de aniversário. Deus. Deus sobre todas as coisas. Amém. Nada seria criado se não fosse um Deus. Amém. Senhor Cícero, quem é o Brasil que faz para você? Às vezes eu ouço as pessoas falar que os jovens de hoje são um pouco desligados. Eu sou contra essa frase. Eu acho que o jovem de hoje ele precisa ter oportunidade. Metade dos meus funcionários são jovens, entre 18 e 25 anos. Jovem e precisa de esperança e E oportunidade. ser valorizado. O jovem, quando entra na empresa, a primeira coisa que
o patrão tem que fazer ou quem for responsável. Valorize o jovem, porque o jovem é o homem de amanhã. Valorizar o jovem é o futuro da nação. É o futuro da Eu quero nação. te Eu agradecer. digo para você o seguinte, o seu programa é um programa assim que é história rápida, mas que as pessoas pegarem alguns ganchos, vão acreditar que a vida é boa e vale a pena encarar desafios. E eu quero te agradecer Muito obrigado pela oportunidade. por essa lição que o senhor deu para mim e deu para milhões de pessoas que estão nos acompanhando aqui, e lhe presentear com um livro, que é um livro que fala de gestão, desenvolvimento pessoal, de uma estratégia de prosperidade, e fala muito obrigado. Muito obrigado pela essa oportunidade. Eu peço desculpa às pessoas que estão assistindo, que eu sei que eu falo um pouco rápido e a minha história é tão longa que só talvez um dia escrevendo um livro, vou mostrar um pouco dela. E espero um dia poder escrever. E parabéns por o homem que você é. Eu conheço a sua história e o Brasil precisa de um homem que nem você. Eu que agradeço, uma história longa e linda a sua. Obrigado. Agradeço a você, Brasil, que tem feito desse programa um sucesso de audiência. Esse programa foi feito para que você nunca desista dos seus sonhos. Fique conosco nas nossas redes sociais. Olha aqui, me siga, que é Elvis César Oficial com Z. Manda a sua história que eu vou lhe entrevistar. Um grande abraço, um beijo e até o nosso próximo programa. Valeu! Brasil que faz com Elvis César. Foi um oferecimento. Consórcio Embracon, porque sonhar não tem limites. Praça Unitar. Risatec, ferro e aço. Autopel Soluções. Iogurtes Carolina, nasceu em família para fazer parte da sua. RCA, ferro e aço para construção civil. A família de Airfryers Mondial continua sempre crescendo. E a mais nova integrante é a Airfryer Forno com 12 litros. Ela é ideal para preparar porções diferentes e maiores ao mesmo tempo. Sem falar do painel digital com 10 funções pré-programadas que prepara diversas receitas com apenas um clique. Existe um modelo de Airfryer Mondial perfeito para você. É só escolher. Airfryer é Mondial. Mondial, a escolha inteligente.